Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês e lhes dê a paz, a gloriosa paz que o Espírito Santo traz quando nós o recebemos. Que essa paz venha sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu estava ainda há pouco conversando com as pessoas que estavam comigo sobre o tipo de cristão que havia na igreja primitiva e o tipo de cristão que nós encontramos nos dias de hoje. São completamente diferentes, antagônicos. Porque os cristãos de antigamente, eles se convertiam com a consciência de que viriam ou estavam ansiosos, no bom sentido, para encontrarem-se com o seu Senhor Jesus. Então eles não estavam nem aí para os sofrimentos, para a morte, porque a morte para eles era lucro. A morte para eles era lucro, não importa o tipo de morte. Eles foram queimados vivos, eles foram pregados em cruzes, eles foram achatados entre pedras, foram mortos de forma cruel, eles foram jogados aos leões, enfim, foi um inferno. Mas eles morreram com a consciência de que estavam vivendo a verdadeira fé. A verdadeira fé. A fé inteligente. A fé sábia. A fé que nada tem a ver com a fé sentimento. Então, avaliando tudo isso, eu queria passar para vocês duas coisas. Duas palavras que Jesus falou e que vocês devem pensar, raciocinar. Presta atenção, hein? Jesus disse assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, por um lado, Jesus diz que ele veio para trazer vida e vida com abundância. Por outro lado, ele disse para os discípulos: no mundo tereis aflições. Olha só. O Senhor não falou que o diabo veio para matar, roubar e destruir, o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância? Agora, como o Senhor está falando que no mundo tereis aflições, afinal de contas, o que eu devo pegar? O que eu devo absorver? Não está Jesus sendo contradizente? Não está se contradizendo a si próprio? Não, nada disso, minha amiga e meu amigo. Quando eu era jovem, eu também pensava assim: Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Eu pensava dessa forma. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu levava essa mensagem para as pessoas. E as pessoas agarravam essa mensagem, essa ideia, essa palavra, e buscavam essa vida com abundância. Elas buscavam, se empenhavam pela vida com abundância. E até hoje, as pessoas estão buscando essa vida com abundância, pensando que essa vida com abundância é igual à vida ostentosa que os ricos desse mundo vivem. Essa é a realidade. Elas pensam assim: eu tenho que ter o carro do ano, eu tenho que ter o melhor dos carros, eu tenho que ter a melhor das casas, eu tenho que ter um palácio, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. No fundo, elas dizem, elas confessam, têm confessado um desejo tipo de Salomão. Eu quero ser um Salomão nesse mundo. Jesus prometeu
Ele disse, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Então as pessoas às vezes, e isso é que é importante você observar, às vezes a maioria das pessoas entendem de forma errada o texto que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ora, você há de convir o seguinte, que o diabo, Jesus referindo-se ao ladrão, disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Olha, a vida com abundância que Jesus promete não é uma vida que tenha fim, é uma vida eterna. Ele não veio para trazer uma vida, um bem-estar social apenas por durante 70, 80, 90 anos. Não, ele veio para trazer uma vida com abundância em toda a sua plenitude, por toda a eternidade. Então muitas pessoas se esquecem de pensar um pouquinho, de raciocinar um pouquinho. Jesus não veio trazer a vida com abundância com ostentação, com luxúria, com vaidades. Não, minha amiga, meu amigo. Ele foi claro e específico. A vida com abundância diz respeito à eternidade, onde há a promessa da Nova Jerusalém, quando a sua calçada é de ouro, os portões de pérola, e etc, etc, etc. Ora, amiga e amigo, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas ele confirmou isso de forma diferente. Ele falou, no mundo tereis aflições. Quer dizer, enquanto nós estamos aqui no mundo, nós vamos ter aflições. Não tenha dúvida disso, minha amiga. Nós sofremos aflições. Você pensa assim, o Bispo Macedo já completou a carreira, está indo, já está quase descendo a cova, mas ele está bem, olha só como ele está bem. Estou muito bem, graças a Deus. Estou muito bem, graças... Sabe por que eu estou bem? Porque eu estou bem comigo mesmo, sobretudo com Deus. A minha consciência não tem nada que me acuse. A minha consciência não tem absolutamente nem um rabisquinho do que me acusa. Eu tenho uma família maravilhosa, minha esposa, Esther. Minha família sou eu e a Esther. Porque os filhos já cresceram, já são adultos, e eles estão tocando a vida deles. A Cristiane está lá fazendo o trabalho dela, a Viviane está fazendo o trabalho dela, os meus genros estão fazendo o trabalho deles, o Moisés está fazendo o trabalho dele, e cada um cuidando da sua própria vida. Mas a minha família, digamos assim, Esther e eu, nós vivemos em perfeita comunhão. Consideração, respeito, amor, fidelidade, lealdade, que é um reflexo do que nós temos para com Deus. Quando nós vivemos uma vida com Deus, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos tribulações, nós enfrentamos tribulações pelas pessoas. Nós não sofremos tribulações por nós mesmos, não. As minhas tribulações são as pessoas. É gemer, sofrer, vendo as pessoas dando cabo de suas vidas, se matando por porcaria, por ninharia, e não considerando, não honrando aquele que deu a vida por elas. Então, amiga e amigo, se você é uma pessoa que está vivendo depressiva, você está em depressão, você quer se matar, você quer acabar com a sua vida, porque esse mal não sai de você, saiba que Jesus deu a vida dele para que você pudesse ter vida e vida com abundância eterna. Vida abundante eterna. Mas aqui na terra, as tribulações vão sempre acontecer. Mas as tribulações não são depressão. As tribulações, por exemplo, o câncer não é uma tribulação. É uma guerra que você trava contra um mal físico,
E você tem que lutar contra esse mal físico usando todos os meios disponíveis para você se livrar dele. Quem tem fé para ser curado, vai na igreja e é curado. Se busca uma igreja que faz curar os enfermos, que leva as pessoas a uma fé de cura divina, Jesus disse para os seus discípulos, curai os enfermos. Ele não mandou orai, ele não disse orai pelos enfermos, ele disse curai os enfermos. Então você vai numa igreja assim, por exemplo, a Igreja Universal procura fazer isso às terças-feiras. Então os doentes vêm às terças-feiras e os pastores, eles têm obrigação de curá-los. Se eles não curarem, ainda assim a pessoa pode tomar posse da cura através da crença na promessa de Deus. Mas existe um recurso. E se o pastor não curar, então a pessoa pode ir no médico, deve ir no médico e buscar a cura, a sua saúde. De uma forma ou de outra, ela tem que lutar. Ela tem que lutar. Ela não pode ficar esperando como um bebê que o leite chegue à sua boca, que o peito da mãe chegue à sua boca e ele fica só a chupar. Não! A pessoa tem que lutar. Ora, minha amiga e meu amigo, o que eu quero que você saiba é que no mundo Jesus prometeu, tereis aflições, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Deus aproveita as tribulações, Deus aproveita as depressões, Deus aproveita o câncer, Deus aproveita as doenças, os filhos rebeldes, Deus aproveita todos esses males que nós enfrentamos nesse mundo, todas as tribulações, perseguições, injustiças, calúnias. Ele aproveita tudo isso para nos ensinar a nos defender pela fé, a nos defender com a fé, com as armas da nossa milícia. Como Paulo fala, as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. Então, não se iluda quando você ouvir as pessoas falando, os pastores falando, venha receber vida e vida com abundância, pensando que essa vida com abundância é aqui na terra. É fato, é real, que muitas pessoas conquistam essa vida com abundância, mas, estando fartas, elas abandonam a fé. Quer dizer que aquela vida com abundância, de uma certa forma, contribuiu para elas deixarem a fé. E vão curtir aquela vida com abundância. Jesus não fez isso. Jesus não fez o bem para que nós viéssemos usá-lo para o nosso desastre, o nosso mal. Não, ele fez o bem para toda a eternidade. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, que é a vida eterna. E com respeito à outra promessa que ele diz, no mundo tereis aflições, porque ele, uma vez salvando a gente, nós vamos encontrar nesse mundo só apenas pessoas cruéis, más, pessoas com maus olhos, com maus pensamentos, pessoas críticas, pessoas que estão vivendo um pedacinho do inferno e não só vivem um pedacinho do inferno, usam esse pedacinho do inferno para julgar, digamos assim, fogo do inferno naquelas pessoas que estão vivendo em paz consigo mesmo e com Deus, com as críticas, com censuras, com difamações, etc, etc, etc. Não sei se você me entende. Mas o fato é que as pessoas que entregam as suas vidas para o Senhor Jesus têm que esperar tribulação. Tem que esperar a tribulação. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu cresci na fé, eu tenho desenvolvido a minha fé na base das aflições. São as aflições, as angústias,
as perseguições, as calúnias, as injustiças, todo o inferno que eu passei de tribulação neste mundo, nessa vida, só serviram para me fortalecer. Quanto maior é a tribulação, mais firme a pessoa fica na fé. Agora, quando a pessoa nasce de uma fé emotiva, ela não aguenta, ela derrete diante de qualquer calorzinho, ela acaba. É como a coronavírus. O coronavírus tem poder até os 20 graus. Depois dos 20 graus ele morre. É assim. Então, você que tem uma fé no Senhor Jesus, não fique alimentando ilusões de um dia poder ostentar conquistas materiais, porque eu já vi testemunhos de pessoas que chegaram na Igreja Universal, e eu conheço, eu estou falando que eu vi. Essas pessoas chegaram com a mão na frente, outra atrás. Mas depois de fazerem várias correntes e terem sido atendidas na sua fé, elas chegavam na igreja, sabe como? De helicóptero. Pousavam de helicóptero para vir na reunião. Me pergunte onde estão essas pessoas. Desapareceram, derreteram. Sabe por quê? Porque deixaram de viver pela fé para administrarem os seus bens. E aí foi o ponto em que essas pessoas acabaram com as suas vidas. Então, minha amiga, Deus, às vezes, Ele nunca vai dar uma vida extravagante para nós, se nós não temos capacidade de gerenciar essa vida. Mas as pessoas, por conta de sua fé, elas tomam posse daquilo que elas creem, porque está escrito. Elas tomam posse. Só que, perdendo o foco no Senhor e Salvador Jesus Cristo, essas pessoas deixam a fé de lado, a fé que conquistaram, para se envolverem com a administração dos bens materiais. E aí, é claro que vai perder, porque nós temos ensinado que se pela fé você conquista, pela dúvida você perde a sua conquista. É assim que funciona. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês também vão ter poder, condições, terão fé para vencer o mundo. Mas aquelas pessoas que estão focadas apenas nas suas conquistas materiais, nas suas vaidades, elas só têm fé para conquistar. Elas não têm fé para enfrentarem as tribulações. Esse é que é o problema. Então, você que está me assistindo nesse momento, não se esqueça. A salvação da alma, minha filha, meu amigo, é a coisa mais difícil que existe. Não é porque Deus dificulta, não. É porque nós somos humanos, carnais, e por conta disso, deixamos de olhar para a fé, pela fé, e viver de fé em fé, para olhar, viver na base da administração das conquistas. E aí, você sabe, havendo falta de alimento da fé, ela vai se esvaindo, ela vai se desfazendo como fumaça. Então, preste atenção. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Isso lá no céu. Ele não prometeu vida de ostentação. Ele não prometeu absolutamente nada que você pudesse
disputar com a outra pessoa, com seu colega, vizinho, amigo, parentes, riquezas, não. Ele veio trazer vida com abundância. Ele veio trazer o pão nosso de cada dia. O salmista disse: Senhor, não me dê nem de mais nem de menos. Não me dê riqueza nem pobreza. Não me deixe ter muito e nem me deixe passar necessidade para que eu não venha roubar, mas me dê o pão nosso de cada dia. Você pode ler isso em Provérbios, capítulo 30, versículo 8. Agur falou isso, dirigido pelo Espírito Santo. Jesus disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se você tem o pão nosso de cada dia, dê-se por satisfeito com isso. Eu tenho o pão nosso de cada dia, estou satisfeitíssimo com isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu poderia, dada a minha condição, eu poderia estar curtindo a vida. Eu poderia estar exultando daquilo que Deus me tem concedido. Mas não, nós estamos trabalhando de segunda a segunda para tentar ganhar pessoas como você, para que você venha conhecer o Senhor da glória e venha conquistar a vida com abundância que Ele promete, mas com tribulações. Tá bom? Entendeu? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.